Chega mais, nação, uma ótima quarta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo que está em preparação para a partida contra o Estudiantes. O Flamengo enfrenta o Estudiantes pela Copa Libertadores da América, lembrando que o Flamengo, passando do Estudiantes, pega o Racing, que venceu ontem a partida contra o Vélez por 1-0 e aí está classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América, semifinal. Vamos juntos analisar, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. Corre nos comentários, põe aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Tocantins, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Põe seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão e o seu palpite nos comentários, tá bom? Deixe os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Agora o Racing aguarda para conhecer quem será o seu adversário. Isso será definido na próxima quinta-feira, no jogo entre Estudiantes de La Plata e Flamengo. Lembrando que o rubro-negro chega com vantagem. Venceu por 2-1 no jogo de ida, lá no Maracanã. Mira, tanto Flamengo como Estudiantes son rivales durísimos. Sabemos que el potencial que tiene Flamengo económico a comparación de los demás clubes, pero también Estudiantes sabemos que es un equipo muy aguerrido, muy duro, que de hecho va a ser un partido muy reñido acá en la cancha de Estudiantes y bueno, el que pase tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Sabemos que es un rival difícil, que tiene grandes jugadores. Nosotros también tenemos grandes jugadores, creo que podemos llegarle a jugar de igual a igual y por lo que pasó con Atlético, espero tener una nueva revancha. Tá aí o recado do Zaratio, que é uma revanche. Então é isso, na quinta-feira tem Flamengo e Estudiantes, dessa vez a parada é na Argentina. Será que o rubro-negro chega a mais uma semifinal? Venceu o primeiro jogo e Felipe Luiz conta com um retorno importante. O Flamengo já deixou o Rio de Janeiro rumo à Argentina para o duelo decisivo pelas quartas de final da Conmebol Libertadores contra o Estudiantes. O rubro-negro tem a vantagem, já que venceu a partida de ida no Maracanã por 2-1 naquela polêmica arbitragem de Andrés Rojas. O Flamengo teve um início arrasador, com 15 minutos já vencia por 2-0, mas aí na segunda etapa teve a expulsão de Gonzalo Plata e o Estudiantes nos acréscimos conseguiu ali diminuir. Agora o rubro-negro conta com uma vantagem até de um empate para poder garantir vaga nas semifinais da competição continental. Para o jogo de volta, Felipe Luiz tem a novidade de Jorginho. O volante que vinha sendo desfalque nas últimas partidas, com dores na coxa, foi relacionado, passou por aqui, vai viajar com a equipe rumo à Argentina e deve ficar à disposição para atuar no meio de campo ao lado do Saúl e também do Arrascaeta. O Flamengo que vinha oscilando muito na ausência do Jorginho. Na partida de ida no Maracanã contra o Estudiantes, o De La Cruz fez a função do volante ítalo-brasileiro e no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, o Alan jogou ali na posição, mas nenhum dos dois conseguiu dar o toque de refino do Jorginho, que encaixou muito bem nessa equipe do Flamengo. Eu falei que o Gonzalo Plata foi expulso na partida de ida contra o Estudiantes, mas o Flamengo conseguiu aí a liberação, a anulação do cartão vermelho do atacante equatoriano por conta do lance polêmico envolvendo o árbitro Andrés Rojas. Então o cartão vermelho do Plata foi oficialmente anulado pela Conmebol, que anunciou em nota oficial que o Gonzalo Plata está sim à disposição para essa partida de volta contra o Estudiantes. E antes desse duelo decisivo, o técnico Eduardo Domingues, do Estudiantes, alfinetou o rubro-negro e as reclamações quanto à arbitragem no primeiro jogo. Hablar de un montón de cosas porque demostramos a un gol de diferencia para dar vuelta a la serie o para igualar la serie. Entonces, con todo el poderío que tienen, estamos a un gol. Y no sé, la verdad, vos me estás diciendo todo lo que están hablando. No tengo idea. Que hablen. Y van a hablar porque tienen todos los medios para hablar. Nosotros lo único que podemos hacer es focalizar en lo nuestro, ser fuertes como equipo, ir contra el rival y hacerlo de gran manera. Porque de buena manera por ahí no nos alcance, lo tenemos que hacer de gran manera y nos estamos preparando para hacerlo de gran manera, porque tenemos confianza en nosotros.
Se van a hablar siempre de los arbitrajes, se van a hablar un montón de cosas. Y si quieren ir a lo chiquitito, irán a lo chiquitito. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué querés que haga yo? Yo me focalizo en lo que puedo. En lo que puedo generar, en lo que puedo ejercer, en lo que queremos nosotros mostrarnos a nosotros con nuestra gente. Bom, para ele foi uma arbitragem absolutamente normal, nada aconteceu e passando confiança, né, para sua equipe, para sua enteada. Já havia pouca tensão nessa partida, né, Elton? Sim. Agora mais uma bobeirinha, um elemento a mais para cima do Flamengo nesta quinta-feira. Eu acho que entra pouco em campo se a gente classificar o Flamengo como um dos grandes favoritos ao título da Libertadores, mais um título na sua história, né? Vai ter que, obviamente, confirmar essa classificação no jogo da volta, porque poderia também, né, ter feito uma vantagem. A gente fala dos 2-1 do Palmeiras, é diferente dos 2-1 do Flamengo, né, que fez em casa, também abriu 2-0, acabou levando um gol, mas é um Flamengo que foi dominante nos primeiros 20 minutos e a gente viu a intensidade que essa equipe tem jogando na sua melhor forma. Então é o grande favorito a se classificar. É claro que é uma cancha, né, difícil de jogar, né, jogar no estádio do Estudiantes, mas ir com uma vantagem mínima num confronto de quartas de final da Libertadores é uma boa vantagem. E é um Flamengo que pode confirmar essa vantagem porque nos mata-matas tem jogado bem fora de casa. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético, a gente citou agora há pouco, nos pênaltis, mas venceu na Arena MRV por 1-0, acabou perdendo nos pênaltis. O Flamengo, por ter sido o segundo colocado no seu grupo, tem decidido fora de casa, né, os confrontos de Libertadores e tem conseguido classificação. E vai com uma vantagem boa. Favorito com vantagem tem tudo para confirmar, mesmo com essa pressão que a gente sabe que vai acontecer. E vai acontecer pressão da arquibancada, pressão do banco de reservas adversário, a arbitragem vai ser pressionada também pelos dois times por conta do que aconteceu no Maracanã, mas no fim das contas, qualidade técnica ganha jogo e o Flamengo tem de sobra para poder chegar à semifinal mais uma vez. E tem a volta do Jorginho, né? Depois de 4 jogos, que realmente é do Plata, a volta do Plata também. A volta do que não foi. Em La Plata, teremos Plata. Eles ganharam, eles entraram na Libertadores da América graças àquele título, né? E estão na semifinal da Libertadores, cara. É uma trajetória em 2 competições diferentes, ganhou essa e ele pode ganhar a Libertadores da América? Pode. E sucesso contra diversos brasileiros. Corinthians, final com Cruzeiro, Botafogo, e estão aí. E para chegar no confronto contra o Corinthians, depois da final contra o Cruzeiro, eliminaram o Atlético Paranaense também. Aliás, deram um baile para cima do Atlético Paranaense. Perderam o primeiro jogo, mas na volta deram um baile para cima do Atlético Paranaense. Então é um clube que vai atropelando equipes brasileiras. Nosso expert aqui em futebol argentino, Vitor Birno, já foi no São pode falar melhor do Racing, que a gente falava que era a melhor equipe argentina na Libertadores. Então, eu não acho o Racing melhor que o River. Eu acho o River a melhor equipe argentina na Libertadores por conta das individualidades, apesar de ser um time inconsistente. E eu estava vendo as críticas ao Galhardo, acho que tem 1 ano e 1 mês de trabalho, se não me engano. Não tem uma ideia de jogo bem estabelecida, uma formação. Eu não sou do tipo que acha que alguém tem que ter um time titular, não precisa ter um time titular, mas você precisa ter um início, né, para você começar a impressão que a gente tem é que o Galhardo está sempre começando o que tem que fazer. O Racing tem um time, tem um jeito de jogar, a equipe é um pouco mais fraca que a equipe mesmo treinador, do ano passado, mesmo treinador. Mas tira muito mais do que o River Plate. E no mata-mata tem uma coisa ali que está funcionando. Você percebe a relação da comissão técnica com os jogadores. Muito. Você vê como é diferente. Aí é uma questão de tempo de trabalho, mas como esse trabalho é conduzido também, a parte humana. É um treinador carismático, é um time que ele não se anima demais com as próprias capacidades, sabe? Ele reconhece suas limitações, que não são poucas, não é um super time, mas é uma equipe que sabe bem o que quer e como quer. Aliás, a eliminação do Fluminense hoje, ela repete um roteiro que o futebol brasileiro já acompanhou diversas vezes. Times argentinos bons, médios bons, como o Lanús, considerados tecnicamente inferiores aos seus adversários brasileiros, que competem seriamente o tempo todo e não se deixam levar
por um momento em que muitas outras equipes brasileiras já se desorganizaram completamente, que é quando levam um gol fora de casa. E o resultado está sob risco. O Lanús hoje levou um gol, não se descontrolou, não necessariamente foi melhor, mas seguiu competindo. E no momento em que o Fluminense fraquejou, ele fez o que precisava. Esse roteiro, com outras equipes argentinas e outras equipes brasileiras, a gente já viu aqui diversas. Lanús e Racing estão em grupos diferentes no Campeonato Argentino, mas lá o Lanús é mais consistente. O Racing tem 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. E se questiona o trabalho do treinador. Porém, acontece alguma coisa. Mas eu me lembro que se questionava muito na Sul-Americana. Exatamente. Ele estava para ser demitido se ele não passasse do Atlético Paranaense e ele acabou campeão. Dá para dizer que esse Racing é um time comum, de personalidade forte. E assim, vamos falar assim, e no mata-mata a personalidade ajuda. Hoje... E uma arquibancada 23 vezes, né? Foi um time completamente superior, ainda que, como em qualquer jogo de futebol, você pode ser superior o jogo todo e ser eliminado, porque ele também teve isso, né? A 3 centímetros de tomar um gol naquela bola que o goleiro impede que ela entre totalmente, passe da linha, ali ia ser 1-0 e você não sabe o que a partir dali poderia acontecer. Então, assim, acho que, repito, daquela perna ali, se a gente fosse colocar a lógica, uma das semifinais da Libertadores seria Flamengo e Racing. E tá tudo se encaminhando para isso. Claro, o Flamengo precisa ainda passar do Estudiantes, mas o Racing já era o favorito para chegar ali e chegou. Assim como o Flamengo é o favorito para chegar ali e tá um empate desse confronto contra o Racing, que acho mais forte que o Estudiantes, né? E aí por tudo que tem feito também, por esse espírito que o Birner citou, mas ainda assim, né, numa comparação com o Flamengo, acho que, de novo, o que pega para o Flamengo é o fato de ter que, eventualmente, decidir fora, né, passando do Estudiantes, vai ter que decidir fora de casa contra o Racing também por causa da campanha na primeira fase. O Flamengo, ele está chegando a Buenos Aires, ele vai ficar num hotel resort em Buenos Aires. Amanhã ele treina no CT do Defensa e Justiça, que é em Buenos Aires. No dia do jogo, o Flamengo vai até La Plata. La Plata fica a 1 hora de viagem de Buenos Aires. Então o Flamengo vai encarar com batedores ali uma viagem de aproximadamente 1 hora. Ônibus confortável, dá para chegar bem, dá para chegar tranquilo. Aí o Flamengo dorme de quinta para sexta na Argentina, treina na sexta-feira na Argentina, na sexta-feira, no final da tarde ali, voa para São Paulo, chega em São Paulo na sexta-feira à noite, sábado treina no CT do São Paulo Futebol Clube e no domingo vai encarar o Corinthians em Itaquera. É uma logística realmente muito interessante, né, para o Flamengo ficar concentrado e focado nesses momentos importantes da temporada, que são exatamente os jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, as 2 principais competições, o Mengão está no páreo. E nós vamos mostrar agora a arte com os jogadores do Flamengo que estão com a delegação rubro-negra. Presta atenção aí, hein? Presta atenção, vou falar aqui. Alexandro, que já voltou no domingo, ficou no banco. Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, zagueiro, volta a ser relacionado. Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, goleiro. Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho tá lá. Juninho volta a ser relacionado, Juninho. Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Pedro Plata, que a Conmebol oficialmente confirmou através de uma nota, a expulsão dele foi anulada e ele tem condições de jogo para a próxima quinta-feira. Rossi, Samuel Lino, Saul Vinha e o Wallace Ian. Portanto, esses são os jogadores do Flamengo relacionados. Bem, aqui nós temos 2 situações, né, nessa dos relacionados. Primeiro, Pulgar continua fora, todo mundo sabe, deve voltar na virada de setembro para outubro. Ele está na reta final, né, da sua recuperação, ótima notícia, o Flamengo vai poder contar com ele nos 3 meses finais do ano, onde tudo acontece, né? E o Michael, ele está fora.
Tá fora por quê? Porque ele sentiu uma dor no tornozelo e não viaja. Então o Michael, que já não vem tendo muita oportunidade, ele tá fora. Então Michael e Pulgar, os únicos jogadores que estão de fora. Em compensação, Jorginho está de volta. E aí é que fica a grande questão. Jorginho não joga 4 partidas. O último jogo dele foi contra o Vitória, aquela goleada histórica por 8-0. De lá para cá ele ficou de fora. Jorginho teve uma sequência de jogos impressionante. Chegou a fazer, se não estou enganado, 15 partidas seguidas. Muita coisa. Mas ele ficou fora. Agora ele voltou a ser relacionado. Então isso indica o seguinte: no mínimo ele vai ficar no banco. No mínimo. A chance dele estar no jogo é grande, mas ele não joga desde o dia 27 de agosto, que foi o jogo contra o Vitória, né? Então tem quase um mês que ele não joga. Então a chance dele estar no banco existe, mas por se tratar de um jogador fora do normal, a possibilidade dele estar de início é muito grande. A boa notícia para a nação rubro-negra é essa: o Jorginho vai estar no jogo. Se vai ser no banco, se vai ser jogando desde o início, não sabemos, mas ele estará lá e poderá ajudar a equipe do Flamengo. Olha o que ele falou aqui, o Eduardo Domingues, técnico do Estudiantes. Preste atenção aqui comigo. Vem com o JG. Olha aqui, estou aqui no site Bola VIP. Eles inventaram vários contos de que o árbitro me recomendou tirar o Gomes. Quando se joga contra uma grande equipe como o Flamengo, que fique com essas histórias. O problema é deles. São uma equipe poderosa, com ferramentas para falar e pressionar. Já começou a guerra verbal. E aí ele continuou falando aqui: todo mundo escutou, eu falo espanhol, escutei bem. O quarto árbitro falando para o árbitro que o jogador dele já estava com amarelo. Depois, no segundo tempo, foi a mesma coisa, contou Vinha na última quinta-feira. O discurso inflamado de Eduardo Domingues promete esquentar ainda mais o clima para a partida que vale vaga na semifinal da Libertadores da América. Ele deu fortes declarações, falou que o time dele vai focar no trabalho, que o Flamengo tem um elenco milionário e a vantagem é de apenas um gol, ou seja, que o Estudiante vai se classificar. Perfeitamente. Ele tem todo o direito de falar, tem que falar. Agora, só isso aí, Domingues, não vai adiantar não. Seu time vai ter que jogar bola, porque o Flamengo também vai entrar, além de motivado, né, porque vale uma vaga na semifinal da Libertadores da América, vai entrar incomodado e mordido com tudo o que aconteceu no Maracanã e que todo mundo viu, né? E eu acho até engraçado os argentinos se fazendo de vítima. E boa parte da imprensa argentina, redes sociais com torcedores e tal, dizendo: é um absurdo o que eles estão falando, eles não tiveram competência para eliminar o Estudiantes e estão apelando. Gente, todos nós vimos o que aconteceu. O Flamengo foi amplamente prejudicado. Então todos esses componentes estão sendo levados para o jogo de quinta-feira. O técnico já está falando muito, já está inflamando a galera, está se fazendo de coitadinho, de vítima, né, de pobre coitado, e dizendo que o time dele, com raça, determinação, vai superar o Flamengo. Só que tem um detalhe nessa brincadeira aí. O Flamengo, que é muito melhor do que o Estudiantes, e ficou provado isso no primeiro jogo, também vai entrar com sangue nos olhos. O Flamengo vai entrar também para competir. O Flamengo vai jogar bola, e aí o Estudiantes se ferra, e vai competir. Se tiver que chegar mais forte numa dividida, vai chegar. Se tiver que botar o pé firme, vai botar. Não entrar na provocação dos argentinos, focado no jogo, irritar os argentinos jogando bola, mantendo a posse de bola. Porque o panorama é o seguinte: o Estudiantes, ele precisa fazer 2 gols para eliminar o Flamengo. Se ele fizer 1 gol de diferença, a disputa irá para os pênaltis, e aí fica tudo aberto. Então, para eliminar o Flamengo, o Estudiantes precisa fazer 2 gols. O Flamengo vai precisar estar numa jornada muito ruim e anormal em relação ao que vem apresentando na temporada,
para levar esses 2 gols. Na maioria dos jogos da temporada, o Flamengo não levou 2 gols. E quem fez mais de 2 gols no Flamengo foi o Bayern de Munique, que é outra parada. Então é uma missão dificílima do Estudiantes e por isso eles estão já usando todas as armas. Eles acham que é o futebol antigo, que na base da porrada, da intimidação, eles vão conseguir ganhar. Só que o Flamengo é um time experiente, né, cara? Rodado, conhece isso aí. Mesmo quem não jogou Libertadores, que vem lá de fora, são jogadores de grande qualidade, né? Como é o caso do Saúl, do Jorginho, que não jogaram Libertadores nessa condição de pressão. Então eu, francamente, acho que o Flamengo tem grandes chances de conseguir a classificação. Tenho convicção disso, exatamente pela diferença de qualidade dos times e pelo fato do Flamengo ter demonstrado contra o Internacional que é um time melhor do que o Estudiantes. O Inter é melhor do que o Estudiantes. E o Flamengo competiu com o Inter. E o Inter não teve a menor chance. E o Flamengo fará isso. Eu não tenho a menor dúvida, na quinta-feira lá, né? O Pulgar, volante que está muito próximo de retornar aos gramados, ele deu uma entrevista ao jornalista Diogo Danto, do jornal O Globo, e uma das declarações me chamou a atenção. Ele disse o seguinte sobre a lesão dele que ele sofreu na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas, me lembrou muito a primeira lesão que tive, quando jogava no Antofagasta, no Chile. Pego o atacante deles e, quando no pisão no chão, sinto que o osso quebrou. Já sabia. Então, agora na Copa do Mundo, ele teve essa mesma lesão. E aí, quando aconteceu o problema, a contusão, ele já sabia da gravidade, mas o tempo passou, o Saúl chegou, o Gerson saiu, muita gente ficou preocupada, mas o Flamengo, entre aspas, não está sentindo falta do Gerson e também não sente faltas do Pulgar, graças ao Jorginho e ao Saúl, que estão muito bem. Mas o retorno do Pulgar, sem sombra de dúvida, será uma das melhores notícias para o técnico Felipe Luiz nesse restante de temporada. Por quê? Porque eu acho que ele vai ser titular absoluto? Não. Eu acho que o Felipe Luiz terá a oportunidade de ficar girando esses 3 jogadores, que na minha concepção são os 3 principais jogadores para essa posição, para volante do Flamengo. E aí os demais são outras opções, no caso do Alan, De La Cruz e o próprio Everton Araújo. Então, bom retorno ao Pulgar em breve. E sobre o Flamengo, galera, o Flamengo treina nessa quarta-feira, finaliza a preparação lá no CT do Defensa e Justiça. A expectativa é para o Jorginho retornar. Eu acho que a chance é muito boa. Então, é esperar o treinamento dessa quarta. Se ele não sentir dores novamente, ele vai para o jogo dessa quinta contra o Estudiantes. Vamos agora para as informações que eu considero as informações principais desse vídeo. Depois do que aconteceu com o Felipe Tereza, e para contextualizar para quem não sabe, o Flamengo definiu ou decidiu de maneira institucional, isso não partiu de nenhum profissional, do Bruno Pivetti, treinador do Sub-20, do Alfredo, que é o coordenador da base, do Felipe Luiz, treinador do time profissional, ou do José Boto, que é o diretor-geral de futebol do Flamengo. Inclusive o Sub-20 responde diretamente ao José Boto também. Isso foi uma decisão institucional. Isso aconteceu com um jogador que tinha um certo privilégio dentro do Flamengo. Quando eu digo privilégio muita gente o tratava como uma promessa, jogador essencial, um jogador que o Flamengo com certeza vai cuidar com carinho a mais, porque vai render futuramente dentro e fora de campo. Claro, isso tudo poderia acontecer se o jogador demonstrasse no dia a dia, nos jogos, nos treinamentos, que ele estava tendo essa atitude, que ele estava buscando o melhor para ele e também para o Flamengo. Não era o que acontecia. Nos bastidores ele não tinha as melhores posturas, pelo contrário, eram as piores posturas, se achando bastante. Isso é segundo pessoas que conviviam com ele no dia a dia, achando que jamais iria acontecer algo com ele nesse sentido de rescisão de contrato, pelo status que ele tinha. Mas aconteceu. O Flamengo decidiu rescindir o contrato dele, ele já se despediu, e que ele tenha muito sucesso na carreira dele, que ele aprenda com os erros. Faz parte do aprendizado. Mas o Flamengo entendeu que ali ele não iria agregar mais. E aí me chamou a atenção que uma das fontes me relatou, o Bruno Pivetti é muito exigente. É um cara que cobra demais os jogadores. Se os jogadores não mostrarem para ele que estão empenhados, ele vai limar. E limar, assim, não é no sentido literal. Ele vai tirar do time, como aconteceu com o Felipe Tereza e até mesmo com outros jogadores que não me citaram. Mas o Felipe Tereza chamou a atenção, repito, pelo status que ele tinha. E aí eu vou ler exatamente o que me disse uma pessoa
Ele falou assim: eu não sou muito de acompanhar os treinos e nem a rotina de perto, mas sobre o que me relatam sobre o Bruno Pivetti é um cara extremamente exigente, cobra bastante dos jogadores. Se o atleta está se empenhando e eles têm uma discussão, morre no campo. Agora, se for ao contrário, o atleta não estiver se empenhando, o Bruno Pivetti vai cobrar. E vai cobrar de uma maneira extremamente rigorosa. Para quem não sabe, gente, o Bruno Pivetti tem 41 anos, embora ele esteja no sub-20 do Flamengo, mas ele trabalhava no Operário, tá? E estava fazendo uma boa campanha pelo Operário, pelo time profissional. Trabalhou no CRB, no time profissional, trabalhou no Náutico, no time profissional, trabalhou no Água Santa, no time profissional, trabalhou no Guarani, na Chapecoense, na Tombense, no Goiás, em vários clubes do futebol brasileiro. E o Flamengo, após uma análise do perfil dele, da metodologia dele, se encaixou exatamente com o que o Felipe Luiz deseja. E eles estão trabalhando em sintonia. O Bruno Pivetti e o Felipe Luiz estão tendo reuniões quase que diárias para debater a forma que o Sub-20 está jogando. O Felipe Luiz quer o Sub-20 jogando igual o time profissional. Intensidade alta, marcação sob pressão, é exatamente igual. A filosofia será a mesma. Por que isso? Porque o jogador, quando ele sai do Sub-20 e chega para o profissional, se a metodologia, se a filosofia não for a mesma, ele vai encontrar dificuldade para se adaptar. É por essas e outras que alguns jogadores que muita gente achava que não iria acontecer isso, aconteceu, que deixaram o clube recentemente. Isso faz parte. Se o jogador não se encaixa no perfil ou não está se empenhando para se encaixar, ele não vai ficar no Flamengo. Acabou a era no Flamengo de jogador bad boy. Acabou a era no Flamengo de jogador, entre aspas, ser escalado por status. Acabou a era do Flamengo de moleza. A cobrança lá está sendo rigorosa. Não só do Bruno Pivetti, do Alfredo, do José Boto e do Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz aconteceu com o Pedro, aconteceu com o Wallace Ian, já falei para vocês quando ele estava no Sub-20 também no profissional, parou de ser relacionado. Se o jogador não estiver empenhado, o Bruno Pivetti vai cobrar. E ele no Flamengo, desde quando ele chegou, ele tem 13 jogos no Sub-20, 7 vitórias. Está fazendo bons jogos, inclusive campeão mundial Sub-20, em cima do Barcelona, aquele jogo eletrizante dentro do Maracanã. E, diante disso, tem um atacante que é um bom exemplo que está acontecendo agora. Por quê? Está se empenhando, está se encaixando no perfil de jogo que o Flamengo deseja para o Sub-20 profissional, intensidade. Um jogador que busca no dia a dia evoluir, busca conhecimento, tem apenas 17 anos, mas tem uma maturidade absurda nos bastidores, todo mundo relata isso. Tem 17 anos, mas já faz parte do Sub-20. Ele se chama Rian Roberto, um atacante destro, chuta com a direita, mas joga pela ponta esquerda. Pé trocado, como a gente costuma dizer atualmente no futebol. Exatamente, o Felipe Luiz gosta bastante desse jeito. Inclusive, ele vem treinando com o elenco profissional, eventualmente, quando é necessário, ele é chamado. No Sub-20, ele já tem 9 jogos nessa temporada, 2 gols. No Sub-17, porque ele ainda pode jogar pelo Sub-17, 33 jogos, 20 gols. Ele é um meteoro. Eu já vi o jogo dele. Você que não acompanha a categoria de base, vale a pena assistir ao jogo do Rian Roberto. É um jogador que tem um potencial absurdo. Eu não tenho dúvidas que em breve ele vai estar sim fazendo parte do elenco profissional, fazendo aquela transição Sub-20, elenco profissional, Sub-20, elenco profissional, como aconteceu com outros atletas e com ele vai acontecer também. Onde eu quero chegar? Onde a minha apuração quer chegar? Que no Flamengo hoje acabou a moleza. O Bruno Pivetti é um treinador que cobra bastante e tá todo mundo feliz com o empenho dele e o desempenho dele no dia a dia do Flamengo. Inclusive Felipe Luiz, inclusive José Boto, inclusive Alfredo Sampaio. E em relação a Rian Roberto, atacante promessa, você, torcedor rubro-negro, fique de olho nesse jogador. Daqui a alguns anos, vocês vão se lembrar do dia que o Vene Casagrande disse: fique de olho em Rian Roberto, porque é um baita jogador. É isso aí, nação. Tá aí então as últimas informações do Flamengo. Voltando a falar sobre a partida entre Estudiantes e Flamengo, a partida pela Libertadores da América, o técnico do Estudiantes deu uma alfinetada, podemos dizer assim, no Flamengo. E, cara, vai ser um jogo com clima hostil, né? Mas o Flamengo, a gente sabe, tem um time espetacular, ainda mais se tivermos aí a volta do Jorginho, vai ser um baita de um reforço pro Flamengo ali, pro meio de campo do Flamengo. E eu acho que o Flamengo, sim, tem condições total de poder vencer essa partida. A gente viu o João Guilherme recém falando aí sobre o elenco do Flamengo e também comparou, né, o time do Internacional, que o Flamengo venceu, o time do Internacional pela Libertadores da América, comparando ao time do Estudiantes, dizendo que o time
do Inter é muito, podemos dizer assim, foi um time mais qualificado, podemos dizer assim, do que o Estudiantes. E o Flamengo jogou lá no Beira-Rio e jogou bem, venceu bem lá, né? Então, eu acho que o Flamengo sim tem condições de poder vencer na Argentina, conseguir essa classificação para a semifinal e passando para a semifinal pega o Racing. Por isso, já deixo o meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 2, Estudiantes 1. Mengão passa para a semifinal da Copa Libertadores da América rumo ao tetracampeonato da Libertadores. E aí, qual é o seu palpite? Já vai nos comentários, deixa registrado e vamos ver quem vai acertar esse palpite dessa partida, hein? Para mim, como disse o Felipe Luiz na coletiva passada, é um jogo importantíssimo, é o jogo do ano do Flamengo. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o like e se inscreva no canal. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.